Boa tarde, meu povo querido. É maravilhoso estar aqui com você nesta maravilhosa tarde de sábado. Receba o meu abraço e que essa tarde, meus irmãos, seja assim abençoada igual à vontade de Deus. Esse Deus que está sempre presente no nosso meio, nos confortando, nos fortalecendo, nos orientando nas dificuldades e nos alertando quando nós nos desviamos do caminho posto por Ele para a nossa vida, né? Em Guaçucê, meus irmãos, 14 horas, e você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família, e esse é o nosso programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje trazemos como tema o amor de Deus no mundo, e que o Espírito Santo derrame sobre cada um de nós a sua luz. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque vem chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como base para o programa de hoje o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas. Então, meus amados irmãos e ouvintes, iniciamos este programa de hoje com algumas notícias tristes, né? Em Quixadá são vandalizadas imagens da Via Sacra e túmulo de sacerdote. Então, vem numa crescente no Brasil esse ódio ao cristianismo, este ódio à igreja, e que muito tem nos preocupado e que muito deve nos ocupar em nossas orações, pela libertação do Brasil desse mal, grande mal que é o comunismo, que tem ódio aos cristãos. Também cresce a perseguição contra a igreja na Nicarágua do ditador Daniel Ortega, né? Agora prendeu um sacerdote, foi levado e não se tem notícia deste sacerdote. E também aqui no Brasil, né, foi invadido por movimentos de esquerda o Instituto Presbiteriano e, infelizmente, com gritos de apoio à esquerda, a esse lado que tem ódio aos cristãos, que tem ódio à lei de Deus, à lei natural de Deus, né? E também foi ateado fogo em carros do padre e das irmãs no Pará, né? Então é uma grande preocupação nossa e devemos suplicar a intercessão de Nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora Imaculada Aparecida, padroeira do Brasil, para que ela possa nos proteger e extirpar de uma vez por todas este mal do comunismo no Brasil. E também ao santo de hoje, que celebramos São João Paulo II, né? Que ele possa estar intercedendo por todo o clero, pelos bispos, pelos sacerdotes, por nós, igreja. Então, meus amados irmãos, vamos ao tema, o amor de Deus no mundo. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 421, nos diz o seguinte: segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Na verdade, este mundo foi reduzido à servidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Então, meus amados irmãos, é isso que nós vemos no Catecismo da Igreja Católica, que este mundo é sustentado pelo amor de Deus.
No parágrafo 219, nos fala e nos ensina o seguinte, o catecismo: o amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor e se sobreporá até as piores infidelidades, irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. João 3,16. Então, o amor de Deus é eterno. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Eu te amei com um amor eterno, por isso conservei por ti o amor. É o que nos fala o parágrafo 220. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver este amor de Deus pelo povo de Israel, esse amor de Deus pelo mundo, né? O mundo foi criado pelo amor de Deus e é sustentado também por este mesmo amor. No parágrafo 733, vai nos falar do grande dom de Deus, né? Deus é amor e o amor é o primeiro dom. Ele contém todos os demais, este amor. Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, Deus derramou este amor em nossos corações. Este é o grande dom, o dom do Espírito Santo que está sobre nós, e nós devemos suplicar cada vez mais que Ele possa nos guiar e nos orientar e nos libertar das nossas prisões, das nossas amarras, da nossa cegueira espiritual, das prisões e das cadeias do pecado. Então, meus amados irmãos, que nós possamos suplicar o dom de Deus, o dom do amor, o dom do Espírito Santo, que é o primeiro dom. Então, Jesus veio ao mundo para salvá-lo. Depois de cumprir até o fim a sua missão, passando pela morte e ressurreição, deixou a Igreja para continuar a obra da salvação de cada pessoa. Para isto, enviou os apóstolos: ide a todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é, portanto, a missão da Igreja e também de cada um de nós que recebeu o santo batismo. Cada cristão deve ser, como diziam os padres da Igreja, alter Christus, outro Cristo, que vai pelo mundo propagando o Evangelho com a vida e com as palavras. Em cada cristão consciente disso, Cristo continua a sua missão salvífica. Assim, ele nos deu a honra e a glória de o ajudarmos a construir o seu reino, que também é nosso. Desfrutará das delícias desse reino eterno todo aquele que tiver trabalhado para construí-lo. Antes de Jesus partir para a casa do Pai, ele rezou profundamente pelos seus. É a oração sacerdotal de Jesus que São João teve a felicidade de captar naquela noite amarga em que o Senhor foi traído por Judas, negado por Pedro e abandonado pelos apóstolos. Antes de sofrer a paixão e enfrentar a morte, ele recomendou-nos ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. João capítulo 17, versículos 15 a 16. Então, meus amados irmãos, esta oração de Jesus já nos faz refletir do grande amor. Pela circunstância, né, na noite da traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos apóstolos, este sentimento que Cristo levou
a cruz de abandono total, de entrega total de amor por cada um de nós, e Nossa Mãe Santíssima lá ao seu lado, vendo o seu filho sofrer para a nossa salvação. Isto nos dá a dimensão deste amor imensurável de Deus por cada um de nós, pelo mundo, por cada um. Cada vida é importante e a vida começa na concepção, meus amados irmãos. Não somos do mundo, não pertencemos a este mundo, mas Jesus nos quer vivendo nele para levá-lo a Deus. Jesus precisa do cristão na sociedade para ser a luz do mundo e o sal da terra. Sem os cristãos, o mundo não tem luz e não tem saúde moral e espiritual. Diante de tantas profanações da pessoa humana, diante de tanta corrupção, diante de tanto roubo, de tanto crime, de tanta prostituição e pornografia, enfim, diante de tantas trevas, não é difícil de se concluir que a luz de Cristo ainda brilha muito pouco, mesmo numa civilização que se diz cristã. Por isso, tudo é urgente evangelizar. É urgente acender a luz de Cristo no mundo do trabalho, no mundo da ciência, no mundo da economia, no mundo das leis, no mundo do comércio. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a grande necessidade do nosso testemunho enquanto cristãos. Por que que existe tanto roubo, tanta corrupção, tanta prostituição, tantas trevas neste mundo? Porque nós amamos dizer que somos cristãos. Nós nos sentimos gratificantes quando ouvimos uma boa pregação, quando lemos no Evangelho as belas palavras deste amor de Deus no mundo, esse testemunho, esse testamento de Deus que é a Sagrada Escritura. Mas na hora de nós cumprir o que nos ensina a doutrina da Igreja Católica, aí nós pulamos fora do barco e caímos no mundo, meus amados irmãos. Isto, infelizmente, é uma dura realidade nos movimentos pastorais, né? Seja, e aqui eu vou citar dois como exemplos, mas não é prerrogativa deles, não é simplesmente deles, mas de todos, de um modo geral, né? O SCC e o EJC, meus amados irmãos. São dois movimentos belíssimos de uma espiritualidade muito profunda, mas que infelizmente os participantes pouco se aprofundam nesta espiritualidade. Ficam ali no raso, né, molhando apenas os pés, porque estão muito mais apegados à realidade deste mundo, né, à realidade imposta pela sociedade, né? Então, é uma grande necessidade de nós buscar viver intensamente a palavra de Deus. Não só gostar de ouvir, como nos narra São João no livro do Apocalipse, né? Quando o anjo do Senhor manda ele comer o livro e o anjo diz que será doce na boca e amargo no estômago. Esta é a realidade do cristão. A palavra de Deus é doce, doce na boca, mas quando chega no estômago é amargo e muitos não querem obedecer a esta palavra, a este ensinamento da Igreja Católica, a doutrina da nossa Igreja. Então, nosso tempo exige dos leigos um zelo não menor, pois as circunstâncias atuais reclamam deles um apostolado mais intenso e mais amplo. Faz-se, porém, mister que os leigos assumam a renovação da ordem temporal como sua função própria. Então, o que é mister é mistério, faz parte do nosso ministério de leigos, né? Este apostolado mais forte.
e urge, é urgente. O Santo Concílio, iluminado pelo Espírito Santo, deixou claro a nossa missão: consagrar o mundo em que vivemos a Deus, estabelecer nele suas leis, construir nele o seu reino. E nesta imensa tarefa ninguém está dispensado. Alguém já disse que no reino de Deus não há desempregados e nem aposentados. Todos são indispensáveis. Cada um recebeu dons próprios que os outros não receberam. É mister colocar esses dons a serviço da construção do reino de Cristo, para a glória do Pai e a salvação dos irmãos, diz o Santo Concílio Vaticano II, na Apostolica Actuositatem, um documento do Concílio Apostólico do Vaticano II. A mola propulsora de todo esse trabalho há de ser sempre o amor a Deus e aos irmãos. Deus nos deu tudo, a vida, o ser, o mundo material com todas as suas belezas e riquezas, e nos deu o seu Filho único para sofrer e morrer pela nossa salvação. O que mais poderíamos pedir a Deus? Nada. Resta-nos agradecer, mas não apenas com palavras e orações, mas com o comprometimento de toda a nossa existência no seu projeto de reunir de novo todos os homens em Jesus Cristo pela Igreja. Cristo veio a nós e deu-nos a maior prova de amor que alguém poderia dar. Deu a sua vida a fim de que pudéssemos voltar para a casa do Pai, onde a felicidade é eterna. E Ele precisa agora de cada um para salvar a todos. Então, o nosso agradecimento será realizado se lhe entregarmos o coração e as mãos. Então, meus amados irmãos, esta é outra realidade. Cristo veio nos abrir a porta do céu, a porta do paraíso. Em Gênesis nós vemos que Deus fechou a porta do paraíso quando Adão e Eva pecaram, né, e desobedeceram a Deus. Então Deus fechou a porta do paraíso, do Éden, na terra, e pôs um querubim para guardar a entrada e o caminho. Então Jesus veio para abrir este caminho até nós. E Ele quer e depende de nós, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então Ele não interfere na nossa vida. Ele apenas mostra o seu amor, nos concede o dom do Espírito Santo para que nós possamos agir na vida dos nossos irmãos, ser luz e sal da terra. Esta é a nossa missão, é dar testemunho não só de palavra, mas com a nossa vida. Assim como São Francisco de Assis, quando chamou os irmãos para pregar na praça na Itália, e ele andou para lá e andou para cá e disse: pronto, meus amados irmãos, vamos para casa. E um dos irmãos pergunta: mas nós não vamos pregar, não vamos falar? E ele vai e responde: se nós não pregamos com a nossa vida, então as palavras não vão adiantar. E é aquele ditado que nos diz, né? A pregação converte a muitos, mas o testemunho arrasta. Então, nós devemos testemunhar, viver, né? E como é raro hoje, só um pequeno exemplo, como é raro hoje jejuar, encontrar uma pessoa que jejue na sexta-feira, como manda a igreja, é um mandamento, né? Jejuar, abster-se de carne. E o que mais vemos é pessoas que se dizem cristãos, que frequentam a igreja, comer carne na sexta-feira e não fazer jejum. Então, como Jesus já nos alertava no Santo Evangelho, que há uma casta de demônios
que nós só podemos vencer com o jejum e a oração. Comece amando-o gratuitamente. Não diga a ele logo, Deus te ama, pois ele pode não acreditar. Diga-lhe primeiro, eu te amo, e prove isto com seus atos. Só depois você vai dizer-lhe, Deus te ama. Aí então ele vai acreditar e vai querer conhecer o seu Deus. O amor é o combustível da evangelização. Ninguém pode evangelizar se não for movido pelo amor. Amor a Deus e amor aos filhos de Deus. A única recompensa que deve esperar aquele que abraçou esta missão é a alegria de agradar ao seu Deus e ter o seu nome escrito no céu. Se buscarmos outra recompensa que não seja esta, perdemos todo o mérito diante de Deus. Já receberam a sua recompensa. Mateus 6, versículos 2, 5, 16. Então, meus amados irmãos, esta deve ser a nossa alegria, a nossa recompensa, né? De ver o irmão mudar de vida, né? Mudar de atitude, buscar a Deus, buscar uma vida de oração. Esta é a comunhão dos santos, né? Os santos se alegravam e desejavam cada vez mais levar almas para Jesus. Então, este é o amor. Este amor é o combustível para cada um de nós. Para mim, primeiro, que estou aqui falando com vocês, ouvintes, e para vocês que estão nos ouvindo, tanto a Márcia como a mim, por meio deste programa. Então, este deve ser o combustível, o amor. Amar o irmão, não porque nós somos melhor, ou não porque eles merecem, mas porque Jesus nos amou primeiro. Então, nós devemos manter o nosso olhar em Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro, e é por este amor, por esta fidelidade a este amor, que nós vamos amar e dar testemunho deste amor para os nossos irmãos. Esta deve ser a nossa busca, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Tempo de um pequeno intervalo, beber uma água e já retornamos, amados irmãos. Já retornamos, amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo e iniciamos este bloco com o apóstolo São Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 16 a 18. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse da minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independente de minha vontade, é uma obrigação que se me impõe. Quando Deus chamou o profeta Jeremias para revelar sua dura palavra aos hebreus, que já não obedeciam às suas leis, o profeta tem medo e viu-se como se fosse uma criança despreparada para a missão. Mas o Senhor não pensava assim. Ah, Senhor Yahvé, eu nem sei falar, pois que sou como uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu ordenar. Não os deves temer, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 8. Quando o Senhor nos envia em seu nome, seja ao próximo, mais próximo, seja aos confins da terra, ele nos dá a sua graça e mais ainda a sua própria presença. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Então esta é a grande promessa de Jesus, que está conosco. Ele é presença em nosso meio. Não tenhamos, portanto, nem medo e nem desânimo, pois a obra é dele e a batalha lhe pertence.
somos apenas os seus comandados. Então, Jesus é essa presença em nosso meio e nós vamos agora falar dessas lições da presença de Jesus no sacrário. Então, Jesus nos ama tanto que se aniquilou nas formas de pão e vinho, se aniquilou nesta fragilidade que é a Sagrada Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus, como nosso modelo, nos ensina as virtudes que nos santificam. O seu estado de vida é a norma também para como devemos viver. O aniquilamento é o traço característico da vida de Jesus também na Eucaristia. Ali ele recebe a todos, pobres e ricos, simpáticos e antipáticos, bêbados e drogados, cultos e analfabetos, limpos e sujos, sem reclamar de ninguém. Então, meus amados irmãos, é esta humildade de Jesus que nos agride. Nós, com esse nosso ego imenso de pessoas que buscam sempre aquele elogio, aquela recompensa. E Jesus está lá, aniquilado. Então, deve gritar aos nossos ouvidos este aniquilamento, essa presença que nos chama, que nos move. Analisando esta humildade e bondade do Mestre, temos muito a aprender e o que precisamos fazer para nos assemelharmos a Ele. Jesus no sacrário é pobre, traz somente consigo as sagradas espécies do pão e do vinho transubstanciadas. É mais pobre que em Belém e Nazaré. Lá ele tinha um corpo e se movia, falava, mas aqui não tem nada. Os consagrados que fazem o voto de pobreza devem ser como ele. Jesus é tão frágil na Eucaristia que basta consumir a hóstia, ou dissolvê-la em água, ou ser estragada pelo tempo, para que o sacramento se desfaça. Por outro lado, Jesus não traz beleza alguma aparente no sacramento. É apenas branco, e sabemos que o branco não é nenhuma cor. Ele, que em vida foi tão belo, o mais belo dos filhos dos homens, tem a sua beleza toda escondida. Ainda mais, ele que é a vida e que dá a vida e o movimento para todos os seres, condena-se a permanecer inerte, sem ação, prisioneiro nos nossos sacrários, e se reduz a ponto de estar inteiro no menor fragmento da hóstia. Quanta lição de vida, quanto aniquilamento amoroso que nos faz corar de vergonha diante de nossas exibições, aparências, exigências, julgamentos, condenações. Então, meus amados irmãos, este aniquilamento, este amor de Jesus por cada um de nós, por mim, por você que me escuta, pela igreja perseguida, onde quer que esteja, seja na Nicarágua, seja esses atos de vandalismo que têm crescido aqui no Brasil, e aqui bem próximo de mim, no Quixadá, né, como nós vimos na notícia no início do programa de hoje. Né? Então, Jesus se aniquila no amor total por cada um de nós. E aqui, lendo esta parte do texto, me recorda Duns Scoto, né, um beato Duns Scoto, que ele ia estudar diante do sacrário. E na presença do sacrário, ele amava a Jesus e a sua mãe. No mosteiro era o mais devoto da nossa mãe, a Imaculada Virgem Maria. Foi defensor da Imaculada Conceição
na perseguição que se desempenhou na França. Ele se recusou a negar o poder da igreja, a negar o Santo Padre, o Papa de sua época, por conta do poder temporal dos reis lá da França, na sua época. Então, ele se negou, ele foi defensor da igreja, né, e teve que sair perseguido. Mas a lição que ele nos traz, tem até o filme, né, Duns Scotus, A Defesa da Imaculada. Então, aconselho a quem puder assistir. É uma história e um belo filme que nos faz refletir sobre este amor de Deus por cada um de nós e também este amor de mãe que a Imaculada tem por nós, seus filhos. Na Eucaristia, Jesus continua a beber o cálice que o Pai lhe deu, muito além da sua existência. Bastava o Calvário para salvar-nos, mas ele quis chegar ao Calvário do Sacrário por nós. De fato, Jesus desceu ao último degrau da criação na Eucaristia, pois por não poder perder a substância própria, ele se reveste exteriormente das simples espécies do pão e do vinho. É um enorme rebaixamento. O amor de Jesus por nós na Eucaristia é maior do que o da mãe pelo filhinho no colo. O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo filho de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Isaías capítulo 49, versículos de 14 a 15. Então, aniquilamento a sua glória na Eucaristia, ele está a nos dizer: sede humildes. Mas o aniquilamento de Jesus é positivo, produz frutos de salvação e da glória a Deus. A humildade perfeita é a que devolve todo o bem a Deus, como a Virgem Maria. Ele fez maravilhas em mim, santo é o seu nome. Ser humilde é reconhecer que sem Deus não somos nada e não podemos nada. Quanto mais subimos na graça, mais descemos na humildade. E é outra característica que nós encontramos nos santos. Então, diante do Rei das Nações, escondido e aniquilado na hóstia, é o melhor lugar para viver o que diz o Salmo. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com temor. Salmo 2, versículo 11. Do sacrário ele governa o universo, mas não como os reis da terra, pelo medo, pela pompa e aparatos que impressionam. Não. Ele governa pelo amor. Milhões de anjos o servem para cumprir as suas ordens, mas esta glória está oculta. É como esta humildade que se deve exercer o poder. Ele governa a todos, mas visivelmente não dá ordens a ninguém, mas usa os seus semelhantes fiéis. Até a sua oração é uma oração aniquilada. Ele ensinou os apóstolos a rezar, mas aqui o suplicante maior ora no mais absoluto silêncio. Assim como uma esponja comprimida jorra toda a água que contém, ele se oprime para que todo o seu amor jorre sobre nós. Ele é o modelo perfeito da alma contemplativa. O contemplativo está a sós e não se dá a conhecer. Recolhe-se, concentra-se, e sua oração é poderosa, porque se assemelha à de Jesus Eucarístico. Ninguém precisa tanto da Eucaristia como os contemplativos. Um só dia sem ela seria um sofrimento, né? E nós vemos isto tanto em Santa Emelda, né? Esta criança que
morreu de amor ao comungar Jesus, que questionava as irmãs: como pode vocês comungar Jesus e não morrer de amor por ele? Ela que não compreendia, e quando foi na sua primeira Eucaristia, ela, quando foi a primeira vez receber Jesus, morreu de amor. Nós vemos esta lição no sacrário também com Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, que pediu a uma irmã que trancasse o sacrário para que ela não saísse, não fugisse da presença de Jesus. Então, meus amados irmãos, é este exemplo dos santos, seja na vida contemplativa, seja na vida de oração, no amor e entrega a Jesus, na adoração eucarística, né? E tantos e quantos não nós temos de exemplo na vida da igreja. Então são muitos, se fosse para citar, eu passaria vários programas citando, né? E aqui encerro esses exemplos com São Padre Pio de Pietrelcina, que tanto tinha uma vida de adoração como uma vida de oração, que se doava por amor a Jesus, pela salvação das almas. Passava horas no confessionário, porque na confissão e no sacramento da confissão que a alma do cristão se reconcilia com Deus, né? E também Santa Gema Galgani, que se aniquilou na humilhação, né? E que teve na oração e na Eucaristia, no alimento da Eucaristia, a força para continuar, né? Então, são muitos os exemplos, meus amados irmãos, e como cristãos nós devemos conhecer a vida dos santos, para que assim possamos manter firme a nossa caminhada, né? São João Paulo II, santo que celebramos hoje, é este grande santo do nosso tempo, né? E líder da igreja, né? Guiou a igreja durante muitos anos do seu pontificado. Então, o evangelho de hoje, né? A leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, aqui nós temos alguns pontos de grande relevância nesta passagem, né? Primeiro,
quando os discípulos vêm contar a Jesus da tragédia que ocorreu, quando Pilatos mata os galileus, né? E Jesus vai questioná-los. Jesus nos questiona, né, sobre nós. Pensais que eram esses galileus mais pecadores do que todos os outros? Então, esta pergunta que Jesus faz a cada um de nós, muitas vezes, quando nós presenciamos certas situações que ocorrem com os nossos irmãos, né? Como no caso da Nicarágua, onde a igreja é perseguida por este ditador comunista. Muitas vezes a gente acha que é porque eles fizeram as escolhas erradas e só por isso. Mas este mal também pode acontecer por cada um de nós se nós não nos convertermos, se nós não tivermos uma vida de oração, porque é a oração que vai nos dar força, é a oração que vai nos unir a Deus no amor que o Espírito Santo traz a cada um de nós, e este amor que vai iluminar as nossas escolhas. E Jesus vai dizer: se não nos convertermos, vai acontecer a mesma coisa. Então, Jesus nos questiona e faz este alerta, né? E vai de novo com relação à tragédia da Torre de Siloé. Ele vai dizer: se pensais que eram mais culpados do que todos, então nós devemos também nos questionar. Será que nós somos melhores? Que não pode acontecer no Brasil, ou seja, de onde você está nos escutando, a mesma coisa. O comunismo tomar conta e oprimir, vendendo uma ilusão de que todos são iguais. A desigualdade, meus amados irmãos, não é o problema é a pobreza. É lá que nós devemos combater a pobreza. É lá que nós devemos ter os olhos. Porque a desigualdade nunca foi, nunca será e nunca é o problema, meus amados irmãos. E aí Jesus traz esta parábola, né? Jesus contou a parábola da figueira no meio da vinha. Meus amados irmãos, muitas vezes nós lemos esta passagem e isto não nos chama a atenção. Por que uma figueira no meio da vinha? Por que uma figueira? Se era uma plantação, uma vinha, onde nós sabemos que tem a parreira, né, a uva, que nós fazemos o vinho. Então, por que no meio de uma vinha tinha uma figueira e por que ele foi buscar o fruto? E esta figueira é você, sou eu, porque Jesus vem nos dizer que o seu dom é único, que a sua vida é única, é diferente das demais. Então, numa vinha, numa plantação de vinha, só tem um figo, uma figueira. Então, esta figueira é você, com o seu dom, com o dom que Deus lhe deu, lhe concedeu. Ninguém é igual a você. E ele vai buscar o fruto que ele espera de cada um de nós, o fruto que ele espera de mim, o fruto que ele espera de você. É único, é diferente. Então, por isso a figueira no meio da vinha, porque cada um de nós tem um dom especial e diferente, derramado por este amor incondicional de Jesus, de Deus por cada um de nós, derramado em nossos corações no Espírito Santo e por meio do Espírito Santo. Então, é este entendimento que nós devemos chegar, meus amados irmãos. E aí ele vai dizer, o Senhor manda cortar quando não encontra. E Jesus, que é este agricultor,
vai dizer: deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Então, meus amados irmãos, Jesus nos cerca, cava ao nosso redor, nos aduba com a vida de santo, a comunhão dos santos na igreja. Meus amados irmãos, e é este adubo que vai nos fazer dar o nosso fruto, o fruto que Ele espera de cada um de nós. Meus amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Rezemos esta Ave Maria por todos nós, Igreja, pela libertação do Brasil desta ameaça do comunismo e de todo o mal que o comunismo produz no mundo, perseguição à Igreja, em todos os lugares, pelos cristãos perseguidos, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. São João Paulo II, rogai por nós. Chegamos ao final do nosso programa e a você que esteve conosco, meu muito obrigada, que Deus possa iluminar todos com saúde, que Ele possa estar nos livrando de todos os males, que Ele possa nos abençoar nossas famílias, nossos jovens, né? Amanhã é domingo, dia do Senhor, que a gente possa estar participando da missa. E rezemos um Pai Nosso, pedindo a Deus a sua proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue ligadinho na programação, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.